Na música de abertura do disco de estreia, ele avisa: "Brasileiro sou eu". O músico Wham vem ao Caixa de Som para falar sobre o primeiro disco da carreira solo, Começo. Então se liga, aumenta o volume da TV, que começou o Caixa de Som. Se a borboleta bate as asas na China, vendaval chega forte em Nova York, tambor que se bate na Bahia, ecoa lá no Polo Norte. Fale bem claro suas ideias, alguém vai escutar no Japão. Imagine então um beijo na sua boca, o que faz com o seu coração. Se a borboleta bate as asas na China, vendaval chega forte em Nova York, tambor que se bate na Bahia, ecoa lá no Polo Norte. Fale bem claro suas ideias, alguém vai escutar no Japão. Imagine então um beijo na sua boca, o que faz com o seu coração, com o seu coração. Um turbilhão te rouba o ar, faz viver sem perceber. Tudo mudou. Quem é que vai prever o amor? A cobra que rasteja no Atacama provoca um terremoto no Himalaia. A neve que reflete nas montanhas garante o sol no sul da Itália. O amor verdadeiro de um só homem acabou com o ódio de 1 milhão. Imagine então um beijo na sua boca, o que faz com o seu coração. A cobra que rasteja no Atacama provoca um terremoto no Himalaia. A neve que reflete nas montanhas garante o sol no sul da Itália. O amor verdadeiro de um só homem acabou com o ódio de 1 milhão. Imagine então um beijo na sua boca, o que faz com o seu coração, com o seu coração. Um turbilhão te rouba o ar, faz viver sem perceber. Tudo mudou. Quem é que vai prever o amor? Oh, se a borboleta bate as asas na China, vendaval chega forte em Nova York, tambor que se bate na Bahia, ecoa lá no Polo Norte. Fale bem claro suas ideias, alguém vai escutar no Japão. Imagine então um beijo na sua boca, o que faz com o seu coração. Olá, bem-vindo ao Caixa de Som. Eu sou Wesley Mesquita e hoje eu entrevisto o Wham. Muito bem-vindo, Wham. Eu que agradeço. Obrigado, Wes. Obrigado a todo mundo. Muito feliz de ter você aqui hoje e falando desse disco que eu falei, é o começo. É o começo, é. Na verdade, eu já gravei esse CD, o começo, né, o disco,
Ele é resultado de 2 shows que eu já havia feito. Um que chama Brasileiro Sou Eu. Que é a música de abertura do disco. Que é a música de abertura desse disco. E um outro que é um show que chama Tudo Tão Igual, chamava. E esse disco é o resultado um pouco desses 2 shows anteriores. Um com um pé muito no festejo do Brasil, de cultura popular, regional e tal. E isso é o Brasileiro Sou Eu, né? Que eu até registrei um DVD e tal. E no Tudo é Tão Igual é uma vertente mais experimental, com timbres novos. E qual que veio primeiro? Primeiro veio o Brasileiro Sou Eu, depois o Tudo é Tão Igual. E, na verdade, os dois são meio... Foi feito pensar... Eu pensei sempre o show primeiro, que eu gosto disco veio muito. sem querer, assim. Não, e aí não teve disco desses outros dois. Aí o disco começo é um pouco a experiência da bagagem desses 2 shows. Aí eu resolvi ir pro estúdio e tal, e gravar o que, o que eu achei que era o melhor das 2 coisas, assim, do amadurecimento desses 2 shows. Aí surgiu o começo. Ah, que difícil, né? Escolher esses apanhadinhos de cada um para ver. Na verdade, eu acho que assim, dos 2 shows, para mim o que ficou não foi nem as canções propriamente, mas acho que como o Brasileiro Sou Eu tem uma coisa muito da cultura popular, a cultura brasileira forte, eu acho que isso tem nesse disco também. Eu procuro resgatar um pouco isso. E no Tudo é Tão Igual, tinha umas texturas, novas texturas, possibilidades sonoras que também tem. Então, eu acho assim que esse disco, o começo, ele é um pouco, pensando ele sonoramente, ele tem um pé no Brasil, mas tem um pé super atual, buscando novas texturas, colagens. Tem uma cara mais moderna, né? Exatamente. Muito bacana. E quem que faz a produção musical? Você também que pensou? A produção musical, como eu tô já há um bom tempo, enfim, tem esses dois shows que eu acabei de mencionar. Fora isso, eu trabalhei como músico, toquei já com muita gente e tal. Eu quis reunir nesse disco vários músicos que eu conheci e os produtores também. Então, eu quis fazer uma produção coletiva. Esse disco, quem assina a produção é o Beto Vilares, uma parte o Guilherme Castrupe, o Chico Salem, o Denis Duarte e eu. Então, tem uma coletividade, uma trupe que faz... Cada um... Na verdade, assim, eu fiquei pensando, eu achava... Pegava uma música e falava, essa música tem muito a ver com tal pessoa, gostaria muito de trabalhar com aquele produtor. E aí, a gente foi indo meio assim, sabe? E foi muito legal, foi um processo muito rico para mim também, como o primeiro disco, aprender a dialogar com cada um desses produtores, eles também... E tentar achar uma linha que dê no disco, né? Exatamente, não podia sair, assim, por isso que eu também estava um pouco sempre junto, dialogando e tal, mas cada um deles contribuiu muito, assim, para a diversidade e unidade também do disco, assim, foi muito legal. Certo, hoje você está aqui na voz e na guitarra. Na guitarra, pois Na guitarra super bonita, inclusive. Obrigado, um xodó. E no disco tem experimentação de muitas coisas, né? Por exemplo, se não me engano, nessa Borboleta, que foi essa música de abertura, tem vassourinha, baixo, moringa, tem coro, e lá você também toca guitarra e tem alguns objetos, que seria percussão, no caso. Isso, Lá nessa música, eu gravei, assim, tem uma coisa que permeia a música inteira, que é um barulhinho, assim, que fica imitando quase que uma asa de borboleta, assim. Ele começa meio alto, junto com os baixos, e vai permeando. E, na verdade, é um saco plástico, assim, que eu fiquei batendo... E depois eu filtrei esse saco plástico e tal, para parecer meio essa ideia de uma borboleta permeando a música inteira, assim, dando seu voo. Olha que... Esse é o objeto. E aí, numa outra parte, ao invés de gravar um agogô, a gente gravou uns copinhos com água e tal. Tem uns sonzinhos, assim, quando vocês forem escutar, que tudo que é diferente, você pode ver que sempre vem de um objeto, meio do cotidiano, assim. E você sai pela casa procurando... Você sabe que esse show Tudo é Tão Igual foi muito assim, ele era um show inteiro feito com objetos do cotidiano, toda a música tinha um arranjo. Mas eu sempre falo isso, que tem um experimentalismo nisso, mas não é uma coisa assim, eu sou sempre a favor da canção, sabe? Que nem a Borboleta, é uma música, tem essa coisa do saco plástico, a moringa, um monte de instrumento, arranjo de cordas e tudo, mas todos os instrumentos e todas as experimentações que estão lá estão sempre a favor da canção e não a favor da experimentação em si, entendeu? Eu não sou um cara... eu conheço caras muito mais experimentais, assim. Eu gosto de experimentar,
mas a favor da canção, a favor da letra. Então tem essa coisa, por exemplo, do saco plástico, mas que está dialogando com... De achar o caminho que deu... uma borboleta ali dentro, tem essa viagem. Bacana. Eu vou pedir para fazer outra, então, do disco, para o pessoal de casa entender melhor. Vamos de a terceira faixa, que é Devagar. Hoje não vou trabalhar, vou sair por aí sem rumo, devagar. Esquina, camelô, família, parque, um amor, cinema e bar. A vida pulsa, pulsa, vive, vibra, eu nunca tô lá. Mas hoje eu quero viver um pouco mais, deixar o tempo correr, não correr atrás, deixar a vida me levar, o amor me conduzir para um outro cais, em paz, achar você. Num dia tudo pode acontecer. Hoje não vou trabalhar, vou sair por aí sem rumo, devagar. Esquina, camelô, família, parque, um amor, cinema e bar. A vida pulsa, vive, vibra, eu nunca tô lá. Mas hoje eu quero viver um pouco mais, deixar o tempo correr, não correr atrás, deixar a vida me levar, o amor me conduzir para um outro cais, em paz, achar você. Num dia tudo pode acontecer. Muito bom, devagar. Uma pergunta que eu deixei passar, são as canções do disco, são todas autorais? É um disco autoral ou... São todas autorais. Letra e música de Todas. Maré, só que é letra minha e do Ângelo Mundi. Bacana. Depois do intervalo, então, eu vou querer que você me conte mais histórias do começo e toquem mais canções pra gente. Legal. O Caixa de Som vai pro rápido intervalo. Na volta tem mais Wham aqui no Caixa de Som. Não sai daí, a gente já volta. Olá, eu sou o Wham e você está assistindo Caixa de Som. Eu acho graça e os outros acham tudo banal. Passo horas na grama do quintal, procurando uma formiga feliz. Não entendo nada desse tal mundo virtual. O que eu procuro é uma poeira real aqui dentro do meu nariz. Tem mais, não me dou muito bem com meu
chefe em reuniões também. Só falo coisas que não interessam a ninguém. Mas não me dou muito bem com cheques, economia não sei. Só falo coisas que os outros não veem. Eu dou risada, os outros assistem jornal, mas todo dia é tudo tão igual, parece até uma reprise sem fim. Eu vou à praia fazer bolinhas na água com sal, mandar pra longe todo inferno astral. Todo dia é dia de ser feliz. Tem mais, eu me dou muito bem com crepe, chocolate, qualquer doce que vem. E disso o meu chefe gosta também. Eu dou risada e os outros assistem jornal, mas todo dia é tudo tão igual, parece até uma reprise sem fim. Eu vou à praia fazer bolinhas na água com sal, mandar pra longe todo inferno astral. Todo dia é dia de ser feliz. Tem mais, eu me dou muito bem com crepe, chocolate, qualquer doce que vem. E disso o meu chefe gosta também. Tem mais, eu me dou muito bem com crepe, chocolate, qualquer doce que vem. E disso o meu chefe gosta também. De volta aí no Caixa de Som de hoje, o En, que acabou de tocar crepes e chocolates. Yeah. É isso mesmo, crepes Isso aí, e chocolates. crepes e chocolates. Essa eu fiz para uma pessoa, um amigo meu. Ele era uma espécie de chefe, assim, e ele, na verdade, é que era assim. Eu sentia que as pessoas não entendiam muito. Eu fiz meio inspirado, né? Não que ele seja assim, mas nessas pessoas que estão conectadas com essas coisas que a gente estava falando, né? Nessas coisas mais sutis, assim, da vida e que muitas vezes o ambiente de trabalho e a realidade também bate muitas vezes à porta e a pessoa acaba parecendo uma pessoa doidona. E a coisa do crepe e chocolate que vem aí é que é isso que liga essa pessoa, no caso aqui, né? Que é mais sensível, vamos colocar assim, com uma pessoa que é a mais durona. No crepe e chocolate todo mundo gosta, né? Ah, você gosta de crepe e chocolate? Eu adoro. A produção preparou crepe e chocolate, pode entrar, mentira, brincadeira. Pode entrar, tô gostando. Brincadeira, bom. E uma coisa curiosa do disco, o crepe e chocolate está nesse disco que a gente estava falando no primeiro bloco, o começo, o primeiro disco de carreira solo, né? Isso. Que foi gravado em casa, né? Isso, e tem por 2 motivos, né? Conta pra gente. A história é assim, o disco ele é gravado parte na minha casa. Isso. No estúdio, né? Isso. Eu comecei a gravar, o processo de gravação desse disco veio do final do show Tudo é Tão Igual. O Castrup e o Chico Salem, os produtores, a gente estava tocando junto num outro projeto e eles viram e falaram, vamos trazer isso pro disco, pro começo, essas coisas que você faz com objeto e tal. Então a gente começou a gravar esse disco lá e tinha uma ideia já que ele ia ser algumas faixas, as 4 faixas. E no meio desse processo eu recebi a notícia que eu ia ser pai e tal. E aí eu fiquei bem balançado, assim, deu uma parada. A gente já tinha meio terminado essa primeira etapa. E aí eu resolvi fazer um estúdio na minha casa para ficar, eu sempre falo isso, para fazer a gestação do começo junto com a gestação da minha filha, assim. Então, aí eu fiz o estúdio em casa e esse período que a minha mulher estava grávida, também foi um período assim que minha primeira filha, né, no caso. E é um período que a gente fica um pouco mais distante da realidade, a gente cria um universo paralelo, assim,
E eu também fiquei mais sensível, fiquei procurando mais as coisas que iam entrar nesse disco no começo, que faziam muito sentido naquele momento para mim. E aí foi um processo longo, assim, e aí veio os outros produtores, aí eu gravei uma boa parte, assim, da segunda parte do disco em casa, e aí fui chamando produtores e músicos para ir lá também. Então, teve várias sessões de gravação que eu gravava, acabava a eletrônica, assim, com a minha filha dormindo na sala ao lado, do estúdio que não dava para escutar por causa do isolamento acústico, e ficava ali meio só olhando e tal, tinha que parar. E foi gostoso, assim, inclusive o projeto gráfico do disco traz eu e ela, assim, nesse momento, né? Deixa eu ver se a gente... Cadê? Tá no encarte, tá? Tem na capa mesmo, tem uma coisa aqui, que sou eu né, e ela. As duas capas, do encarte e Isso. do... Aí a gente andando, tal, na praia, se divertindo. Aqui atrás é ela, tu vê? Aí atrás é ela, é. E vale lembrar, foi ótimo você falar isso, que esse disco teve apoio do PROAC, CMS, que, enfim... Muito bonito. Bom, já que a gente está falando de filho, de criança, sei que você é uma pessoa inquieta e faz parte de mais outros projetos, né? Isso. A Palavra Cantada e o Tiquequê. Tiquequê. O Tiquequê é um grupo que eu sou integrante, né? Eu e mais 3 pessoas, o Ângelo, a Didi e a Bel. A gente é um grupo que faz música para criança, mas é um grupo que a gente pensa em várias linguagens, assim. Então, os nossos espetáculos têm música, mas cada canção a gente pensa algum objeto da infância, uma coreografia, tal. É meio multi-artes, assim, nesse sentido, tendo a música como carro-chefe. E é um grupo que eu tô já há um bom tempo. E a Palavra Cantada, eu sou músico, eu acompanho o Paulo e a Sandra desde 2010, também rodando, assim. Aí o convite da Palavra... Né, é um grupo bem grande, famoso, a gente toca no Brasil inteiro, assim, eu rodo com eles e tal. E é uma delícia, assim, porque, no fundo, eu acabei indo para esse universo infantil, não sem querer, porque eu sempre tive sempre contato e sempre escutei muita música para criança e tal, mesmo já depois de adulto, gostava desse universo, assim, e as coisas foram acontecendo e eu continuei com esses 2 grupos. Atualmente eu tenho a minha carreira solo e esses 2 trabalhos, ainda continuo. Porque trabalhar para criança é muito legal, assim, elas são muito verdadeiras, é gostoso, a troca é legal, os shows são leves. É muito singelo, é muito honesto também. É muito honesto e tal. E como que surgiu? E no fundo não tem, assim, porque muita gente fala assim, mas tem muita diferença quando você faz um trabalho para um e para outro. Eu acho que, eu sempre respondo que não, assim, porque, assim, quando eu vou fazer qualquer coisa, qualquer música, ou qualquer show, qualquer disco, eu busco sempre a excelência no que eu vou fazer naquele momento, assim. Então, a gente tem hora que direciona o foco daquilo para dialogar mais com criança ou mais com adulto, seja o que for. Mas isso acaba vindo naturalmente, assim, sem eu pensar. A canção sai, muitas vezes eu faço uma música e vou colocar letra, e de repente sai uma letra mais infantil, ou sai uma letra mais para o universo adulto, assim, para as famílias e tal. Certo, e deve ser uma experiência ótima, né? Trabalhar com o Tati, com a Sandra Pérez. É muito legal, é demais, assim, é um aprendizado trabalhar com os 2 e também ter esses grupos e trabalhar em diferentes frentes em cada um. Então, lá na Palavra Cantada eu sou músico, no Tiquequê eu sou integrante, junto com mais 3, então a responsabilidade é dividida ali entre nós 4. E no meu trabalho solo, eu tô ali frontman total, eu tenho que fazer. Então, e a troca em cada um desses trabalhos tem músicos diferentes, então essa troca... E sonoridades diferentes. Sonoridades diferentes. Bacana. Então, isso é muito enriquecedor, assim. Certo. Wen, e contato para quem quiser saber do seu disco, saber de agenda, qual que é o melhor caminho? Legal. Então, tem o site que é www.wem, W-E-M de música, music.com, então www.music.com. No Facebook, que é facebook.com, Music, tudo junto. Lá tem agenda de show, lá tem o disco para download, gratuito. Tem que você preparou para o encerramento Inocência.
Isso. Mas eu queria te propor uma coisa antes Pode de encerrar, propor. que a gente forme uma dupla, Wen e Wes. Ó, beleza. Fechou? Você faz a primeira ou a segunda voz? Ah, nenhuma, tô brincando. Bom, Wen, Pô, já tava encarando aí, você viu? obrigado pela presença aqui no Caixa, foi muito bacana. Eu que agradeço, viu, Wes? E agradeço mesmo esse espaço. Esses espaços que tem tido são muito importantes para a gente divulgar, porque tem uma produção independente muito grande rolando musical e muito especial, e a gente acaba tendo esses espaços para tocar, conversar, falar com o público. Então, E eu que muita agradeço gente boa muito. com muitos começos. Ah, é isso aí. Obrigado mais uma vez. Valeu, viu? O Caixa de Som fica por aqui, mas você aí de casa confere mais música com o Wen. Se quiser saber tudo o que acontece aqui na TV São Judas e rever esse programa, é só curtir a gente lá no Facebook. Eu te espero no próximo programa. Tchau e até lá! A inocência transbordou, o rio da vida me levou, voltei pra casa, onde brilha o meu olhar, sou apenas eu, sem pensar, a vida não volta. Eu lancei voo, fui atrás, sonhei muito e fui buscar. Se hoje eu me reencontrar, o que direi? O que falar? Será que com um riso ao lado me olhará com um recado? A vida é linda, feito um pródigo menino, lhe dou a vida, meu prodígio, respire, é hora de acordar. Se busca o mundo, não encontrará, o mundo não